Você está no LXP Talk, um programa de Sérgio Mena Barreto. Nós estamos discutindo aqui nesta série especificamente sobre esse livro que tem marcado essa geração, que tem marcado empresas, que tem falado muito, Zona de Coragem. E hoje, especificamente, eu quero trazer aqui, junto com o Sérgio, um personagem muito importante. Nós já falamos muito do Will, que é um personagem que você que já leu o livro, ou você que ainda não leu, tem que trazer. Mas hoje, especificamente, eu quero falar sobre o Marcos, que era um mentor. Né? Eu não quero falar sobre o livro, mas a importância que nós temos de trazer mentores, de trazer outras pessoas. Sabe aquela conversa que você tem, aquele café despretensioso, aquela pessoa que parece que veio assim, uau, ele tem uma resposta. É sobre isso, Sérgio. Eu quero falar muito sobre mentor, a importância dos mentores. E vejo, você em algum episódio disse sobre isso, né? Que o mentor tem um papel de aceleração, mas eu quero falar e explorar bastante o papel do Marcos. Quem que é o Marcos dentro do livro Zona de Coragem, Sérgio? O Marcos, dentro daquela lógica inicial, né, da primeiro, quem assistiu o episódio anterior sabe, eu contei a história de como eu escrevi pela primeira vez, em Sim. 2008, que usa a jornada de herói do Campbell como referência. E depois que você atravessa, está na vida comum, você atravessa o portal, quem é que vai te ajudar a conseguir o que você precisa, né? A mudança que você precisa fazer é o mentor, né? E o Marcos ele é o somatório de todos os mentores, professores, bons executivos que eu conheci na minha vida. Ele É um é um compilado. 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 E se eu pudesse ser, eu gostaria de ser como ele, né? É um cara que vai lá e faz as perguntas certas e que é, tenta tirar de dentro de você aquilo que você já está lá, aquilo que você já tem, já traz ali dentro, mas você não percebe que está ali dentro de você, né? O poder que está dentro, né? A boa prática que está dentro, a coragem que você não demonstra, ele tenta puxar isso, né? E ao mesmo tempo que ele também tem uma fragilidade, né? No livro ele tem um filho que tem um problema de relacionamento e tem um problema é, familiar, né? Vamos contar Sim. assim. E que ele também carrega, o mentor também carrega os seus próprios desafios, né? A jornada é individual, né? Eu tenho uma referência de um profissional, de um educador, um bom líder que vai me ajudar, né? Trazendo elementos que vão me disruptar, que vão melhorar minha jornada, que vão me tirar do conforto e levar para a coragem. Mas ele também tem uns desafios. Aliás, eu diria que o bom mentor, o bom líder, ele aprende também na, na, com o mentorado, né? Ele também aprende com quem ele convive, com o curso que ele vai ser aluno, que ele vai dar aula, ele aprende como aluno também, né? E é um pouco disso. Então tem ambos os dois personagens principais, que é o Will e o Marcos, né? Ambos têm esse lado da fragilidade para provar que nós somos humanos e que nós também temos nossos desafios pessoais, né? Não tem o herói nesse negócio, na verdade. Não seria jornada de herói, é a jornada do herói cotidiano, do herói comum. Todos nós, de certa forma, somos heróis, mas nós temos nossos problemas para resolver. Uhum, interessante. Aliás, heróis resolvem problemas, né? Tem que resolver problemas pessoais e muitas vezes, às vezes, resolvem problemas estruturais dos outros. Exato. Agora, Sérgio, qual que é a dificuldade que nós temos como gestores, como líderes, de olhar e de ouvir? Parece que muitos líderes são muito, vou usar em si mesmados, né? Parece que não há essa percepção de que existe alguém que pode ser mentor. Existe mentor natural, né? Mas existe, assim, mentores profissionais. Eu quero que você fale sobre isso um pouco. O líder em si mesmado demais, ele pode ter duas coisas, né? Ou uma, ele não percebeu, ele não está pendurado dentro dele, ele não tem propósito, ele não percebeu o poder que ele tem, né? Ou o entorno, a cultura, meio que levou ele a ser isso, né? Eu acredito mais que a falha original está na primeira,
ele não ter percebido o poder que tem, percebido, não estar pendurado dentro de si, não ter percebido que a jornada é individual, não ter percebido que o propósito é de longo prazo, né? Que ele tem que ter quadros distantes. Quando a pessoa não fez esse trabalho de casa, essa higiene interior, né? Essa evolução interior, pessoal, liderar os outros fica muito por conta da prática, da zona de conforto que a gente aprendeu e da cultura que a gente tem, né, na organização, aquele caldo cultural, né? E é isso que, por isso que não desenvolve, né? Se eu resolver minha parte, eu também vou ser um cara que eu vou entender a dinâmica da diferença do outro, do tipo oposto, que todos nós temos uma sombra mesmo, que a gente convive com isso, né? E tá tudo bem, eu vou ser um líder leve. O líder que ele é meio travado, ele está travado pelo ambiente ou ele está travado por desconhecimento pessoal, porque ele não conhece. Então cabe às organizações também ser esse ambiente de higiene, ser esse ambiente de liberdade, ser esse ambiente de propiciar a reinvenção, propiciar a coragem, permitir o erro, trabalhar com a diversidade, né? Ser um ambiente leve também. Então, aí são dois lados, o meu lado pessoal que eu tenho que construir e o meu lado organizacional que eu tenho que construir. Então, eu gosto muito de uma frase que, ao me transformar, eu ganho o poder de transformar onde eu atuo, o local que eu atuo, a organização, e se eu conseguir transformar o local onde eu atuo, sou capaz até de transformar a sociedade. Uau. Porque eu tenho um poder de reverberar aquilo, a organização vai reverberar aquilo, né? E isso é uma coisa muito poderosa. Criar um ambiente propício a isso. Criar um ambiente propício. Primeiro você criou um ambiente dentro de você. Dentro de mim. Que é o meu ambiente pessoal. Meu ambiente de me sentir bem. Tá. Meu ambiente de me sentir ver completo. Minhas potencialidades. De ver minhas potencialidades. De entender as minhas fraquezas. De entender que eu estou numa reforma íntima nessa jornada. Criando um Sérgio melhor do que eu fui na outra. Uma nova versão. É uma nova versão, que a gente falou disso no outro episódio. Sim. Então eu resolvi esse negócio. Eu tô aqui bem. Tô bem. Eu olho pro entorno, gente, cada um vai seguir sua vida, a gente vai criar um ambiente aqui para todo mundo estar bem também. Tá. Aí eu impactei a organização. E se eu criei essa organização, isso transborda para a sociedade. Fantástico. Transborda para a comunidade. Mas eu posso mudar, mas começa pessoal. Legal. A transformação é pessoal. O Marcos, ele encontra com o Will, né? E ele fala uma frase assim marcante que isso reverberou como um eco aqui. Ele disse assim: você se subestima. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque me parece, depois que eu comecei a olhar isso, parece que o Marcos ali olhou e falou assim: você tem muito mais do que você está entregando. Como você enxergou e por que você escreveu aquilo, Sérgio? Eu vou dar um passo atrás para... Eles têm a mesma idade. Ah, eu não reparei. Eles têm a mesma idade. É porque eles são amigos. E têm a mesma idade. E quando o Will reencontra o Marcos depois de um tempo, ele olha pro cara e diz: cara, como esse cara parece jovem. E eu pareço velho e carrancudo, né? É verdade. E ele parece jovem. E alguém que olha para nós dois vai achar que nós temos idades diferentes, que eu sou muito mais velho, mas eu tenho a mesma idade, né? Então, primeiro que ele olha pro outro e ele, assim, meio que a ficha caiu da imagem que ele faz dele mesmo. Ele vai perceber isso depois no livro. Que ele também meio que se rejuvenesce, né? Por outro lado, aquilo que a gente comentou em outro episódio, que a pessoa não percebe que está na zona de conforto, mas todo mundo ao redor percebe. E aí, em seguida, vem a demissão. Os 3 passos que eu observei muito, assim como a gente às vezes não percebe que está, e as pessoas percebem os nossos pontos cegos, nossas falhas, um bom mentor ou um bom líder percebe as coisas boas. Que legal. E se eu entendo que a jornada individual, que cada um tem suas próprias falhas, tá? Todo mundo aqui num caminho de aprendizado, e estou em torno de um propósito, e eu tiro daquela pessoa o melhor que ela tem, né? Um bom líder é capaz de ajudar a pessoa a se transformar. Ninguém transforma ninguém, mas ajuda, dá o puxão para que alguém se transforme. E o Marcos, o que ele fazia era isso, né? Ele via que cada diálogo que ele tinha com o Will era negativo. Ele como ele tinha sofrido uma pancada da demissão... Tem uma causa, né? A gente usa na mentoria um relatório, que é um relatório Insights que você fez, né? Que é uma tecnologia incrível, escocesa.
O Jung, ele parte da tipologia do Jung, e ele diz assim, para cada resposta que você deu, tudo que você disse que é, você também não é. Né? Eu lembro. Você sempre tem o claro e o escuro, né? A dualidade. Uma vez num programa, eu num programa presencial, 70 pessoas, e aí a minha assistente chegou, professor, Sérgio, um aluno surtou, leu o relatório e surtou. Aí, cadê a psicóloga da empresa? Tá aí? Era uma imersão. Tá, chama a psicóloga, chama o RH, vamos conversar nós três aí. Aí nós fomos conversar com o rapaz, né? Na verdade, eu nem fui, eu instruí-as o que elas tinham que fazer. Se elas não, que elas conheciam, eu não conhecia. Claro. Então elas conheciam, conviviam com ele. Eu disse, ó, se vocês não, se o que vocês falarem para ele não tirar ele do surto assim, ele começou a chorar, ficou impactado com o relatório. Se vocês não conseguirem tirar do estado, eu vou lá como professor e vou dizer o outro lado. Elas duas foram lá, e qual era o problema? Ele caiu a máscara. Ele não conseguia, ele disse, eu não sou isso, esse relatório está errado. E ela disse, você é isso, você faz isso. A imagem que ele tinha dele mesmo não batia com a persona, né? Criada que ele mostrava publicamente. Uau. E o relatório mostrou isso para ele. Como que terapia mostra também, né? Assim, bem feita. Um bom líder, ele vai, se ele for bom de pessoas e se ele entender essa dinâmica, né, da diferença e tal, ele percebe que tem uma magia ali por trás da máscara que o cara usa no trabalho. E ele vai lá e puxa aquele cara. E ele usa o melhor que o cara tem, né? Então, o Marcos, ele tinha esse personagem, ele tem essa habilidade. Que é uma coisa que nós todos deveríamos desenvolver. Se a gente aprendesse a observar mais as pessoas, a gente conseguia perceber, nossa, tem um valor aqui em cada um, eu vou utilizar, explorar, no bom sentido, esse valor a favor do meu propósito, do propósito de todo mundo, que ele está engajado aqui. Essa é uma boa fórmula e até uma dica, uma estratégia para quem é líder e está assistindo a gente. Então, olhar para o outro, tirar a máscara, porque você disse já algumas vezes para mim que quanto mais autêntico eu for, né, melhor será. Sim, é mais leve ser autêntico, né? As pessoas entendem o defeito, entendem que você tem dias ruins, tem dias bons. O relatório, você lembra, tem num dia bom e num dia ruim. Você tem você é um ótimo técnico, põe número bom. Num dia ruim, você vai ser massacrante, você vai ser chato, você vai tentar descobrir até o último número, vai ficar, sabe, elaborando em cima daquilo que às vezes nem é importante. Num dia bom, você vai estar de boa com a sua capacidade de ver aquilo. Então a gente tem os dias bons e os dias ruins, né? Nós somos o que somos, né? Mas nós temos dias bons e dias ruins. Saber separar o dia bom e o dia ruim e entender o poder, o presente que está dentro daquela pessoa, né? O valor que ela tem, isso é o que o melhor um líder deve fazer. Um líder, eu vou falar já de alto nível, né? Não pode ficar preocupado com as coisas do dia a dia, né? Ficar muito, o cara que passa 60%, ou autorizando coisas, cara, a governança está aí para isso. Delega o que você puder delegar, usa os controles que você tiver que usar, audita, e você vai cuidar daquelas coisas importantes que importam, né? Das grandes ideias, do exemplo, da qualificação do outro, de pegar as pessoas, explorar o melhor que existe em cada pessoa, e assim vai, né? Então isso fantástico, é o papel do líder. Quanto mais eu subo daí na hierarquia, menos técnico eu tenho que ser e mais conceitual eu devo ser, mais inspiracional, né? Mais empoderador eu tenho que ser, né? Porque isso é o que se espera numa governança de uma empresa, né? Que está escalando, que está seguindo. Né? Uma vez eu estive na sede do Facebook, né? Não tive uma vez, tive várias vezes, né? Todas as grandes do mundo, Google, Facebook, você já Apple, foi, todas eu fui, Amazon, uma semana na sede da Amazon em Seattle, uma semana na sede do Walmart em Bentonville.
E aí uma vez a gente perguntou para um funcionário brasileiro da Meta, né? Que é dona do Facebook e não Instagram. Você já viu o Mark Zuckerberg alguma vez? Né? Sim, ele vem uma vez por semana, às vezes tem uma sessão aberta. E ele responde qualquer coisa que perguntarem para ele. Né? Claro que as pessoas não vão perguntar bobagem, vão perguntar coisas sobre negócio, sobre inovação, sobre tudo. E ele responde. E um dos papéis dele é só isso. Vir aqui e inspirar as pessoas com a visão que ele tem. Que legal. E incentivar que as pessoas busquem isso. Né? Busquem ser maior, ser mais criativo, ser mais profundo, ser mais inteligente, ser mais conectado, ser mais ágil, ser mais o que a pessoa quiser que seja, porque a jornada é individual. Então, quando a pessoa chega num determinado ponto, é isso que se espera, né? A inspiração, né? A exponencialidade. Não. Ô Sérgio, uma pergunta profunda agora, te ouvindo, e eu quero saber a sua opinião. Então, me parece, então, ó, vamos lá, eu estou tirando a máscara, eu estou vendo a autenticidade. Então, a importância de contratar bem, porque contratar, então, bem, é até mais importante do que treinar. Sim. Contratar bem é óbvio que dois pedaços dos sistemas que eu falei. O sistema muito bem estruturado e as pessoas certas. Né? Certas. Contratar bem é uma arte. Contratar bem vai além da descrição, do cargo, do currículo e de todos os testes que o RH fez. Do job description. Vai. Quando eu contratava, né, faz tempo que eu não contrato alguém assim de forma. Você está contratando toda hora. Mas não de forma sistêmica e numa época que eu estava no RH na operação, isso era do meu dia a dia, né? Até e seleções e tudo mais. Posso falar, ouvindo o currículo do Sérgio, Pernambucanas, diretor de operações na Pague Menos. Então você tinha que contratar muita gente. Muita gente. E nas outras empresas de varejo que eu era consultor, às vezes eu era advisor para contratação de executivo. Então eu já muita gente passou pela minha mão. Com essa cabeça exponencial, o que você olhava? O que estava dentro da pessoa. Uau! E aí? O espiritual dela. E às vezes eu ia desempatar. Às vezes, seleção de empresa, né? Você passa o dia, você fez todos os testes, você começou com 500 caras, no final tem 10 ali para você decidir. E aí a gente imprimia a foto deles para a gente não esquecer. Foto? E alguma característica que eu e mais 2 selecionadores tinham anotado à mão, a gente imprimia, digitava no computador. Então aquilo, tinha uma foto e embaixo tinha esse cara que é filho a mãe é viúva e sustenta a casa. Aí a gente tinha algumas coisas, anotações que chamavam a atenção, que a gente tinha ali. E aí a gente olhava, selecionava e ficava às vezes 3 ou 4, 5 para a entrevista final. E esse é entrevistado por nós 3 e eu dava a palavra final, que eu era o diretor, né? O cara que me conquistava era o cara que eu olhava para ele, no olho dele, e está no top 5, no outro livro, né? E às vezes estavam empatados, mas era o brilho no olhar dele, era o que eu conseguia captar da espiritualidade dele. Porque isso, o que o cara traz e a jornada que ele está ali, se ele está numa jornada boa, se ele já se encontrou, como líder, também tem que se encontrar. Se ele já se encontrou, se ele está bem, se ele está leve, ele está apenas passando por uma fase que está desempregado, está querendo mudar de vida, porque ele não está mais satisfeito onde ele está, por algum motivo, seja por dinheiro, seja porque a cultura está ruim, seja porque ele não quer mais trocar o tempo dele no ambiente tóxico que ele está trabalhando, ele está ali numa abertura, é uma janela do tempo aquele momento, né? Ele está totalmente exposto. E se a gente conseguir, por meio da entrevista, do olhar, da conexão, e eu tenho uma acessibilidade espiritual, isso facilita se conectar com ele, cara, eu tive os meus selecionados, ficaram anos na empresa, né? Não foram desligados porque eles eram muito bons, né? Não só naquilo que eles faziam, mas no que eles traziam. E às vezes é mais interessante o que traz do que é. Eu não compro às vezes alguém chega, se aproxima de mim por causa do cargo que eu tenho. É um CEO da Abrafarma, esse cara é muito influente, esse cara... Cara, quando o cara se aproxima de mim por isso,
Isso não é sustentável. Não é sustentável. Mas se aproxima pelo que eu sou e pelo que ele percebe do que eu sou, isso é sustentável, né? Isso é sustentável. Pelo to be. Então, a gente se conecta com o outro pelo que ele é, não pelo que ele tem. Você olhava o coração, né? Exatamente, Se eu pudesse exatamente, dar. Exatamente. Ô Sérgio, mais uma pergunta, que tem um monte de líderes nos assistindo. E pelo que eu estou entendendo, as empresas exponenciais, então, pensando na diversidade, eu estou construindo aqui, Sim. eu tenho que olhar esse propósito da pessoa que vai juntar com vários propósitos e vai causar isso na empresa, e isso é exponencial. A pergunta direta é, eu consigo reproduzir isso? Eu consigo treinar uma liderança para que isso aconteça? Você consegue. Palavra de mentor Não agora. é treinar a liderança, você consegue, com os instrumentos certos, tirar dela, descobrir, para usar a palavra que eu gosto, que você falou, né? Você descobrir o que está encoberto nela mesmo. Não é? Eu consigo fazer isso usando instrumentos certos. Você participou do LXP, lá tinha uma série de inventários. Vários. Que você respondia. Aliás, você chegava, a mentoria é muito ferramental, eu senti. Você chegava à própria conclusão do que você era, além do que eu trazia. Por quê? Porque eu parto do seu conteúdo. Se não partir do conteúdo da própria pessoa, qual o sentido que tem para ela? Se a jornada é individual? Levou em conta a história dela. A jornada é individual. Então, tem que ser individual assim na prática. Então, os instrumentos, eles são todos montados para, descobrir o que tem que ser descoberto. Fazer a pessoa acessar um conhecimento ou um poder que ela tem, que ela não sabia, não lembrava. Não lembrava. Porque não tinha consciência, porque o contrato não permite. Não lembrava, e eu vou descobrir, e que ela vai descobrir, nossa, eu posso fazer isso. Se eu quiser, se eu colocar o que tem que movimentar, se eu fizer o movimento que tem que fazer. Então, o líder, o mentor, ele tem que ter essa capacidade, né, de conectar lá. Porque ele não pode transformar ninguém. A jornada dele só serve para ela. A jornada de Sérgio Mena Barreto, o que eu fiz, os steps que eu passei, os perrengues que eu passei, o que eu alcancei, as metas que eu consegui, vitória econômica, financeira, pessoal ou não, só serve para mim. Não serve para ninguém. Mas nem como exemplo para o outro? Exemplo, sim. Aspiração, sim. Serve como aspiração. Mas não é, eu não posso viver a vida do outro. Porque eu tenho o meu contrato comigo mesmo, do que eu vim aprender aqui. Isso é autêntico, Sérgio? Isso é autêntico. Tem que ser assim. Quando eu descobri que eu tenho um contrato do que eu preciso aprender, de novo, não é a família que você quer. É a família que você precisa. Eu brinco lá em casa que a Queca é a personagem desse livro aqui, né? Que é a volta do Quecão. É uma shih tzu, tá lá em casa. Tem as fotinhas dela aqui. Quem quiser acompanhar a história, tá em @QuecaQuequinha. Queca tem um pavor de andar de avião. Companhia aérea. Porque ela tem que ir numa casinha. Na legislação brasileira é obrigada a ir numa casinha, ela morre. Ela tem um pânico da outra vida que ela teve, porque foi perdida. Tem outra história aí que tá nesse livro aqui. E aí eu digo sempre para ela. Eu imagino um diálogo com ela. Você gostaria de ter nascido com um pai rico, que tivesse um jato, né? Que levasse você de jatinho para qualquer lugar. Soltinha dentro. Não vai ser, quem sabe, mas por enquanto não é dessa vez. Mas não é a vida que você quer, é a vida que você precisa, né? Que você precisa passar. E se você entender isso também e estiver pronto, você vai ser um bom mentor, você vai ser um bom líder e você vai explorar o que melhor tem nos liderados, porque é o que eles precisam passar e aprender. O Marcos, então, falando de um mentor e um líder que explora, tem que ter uma capacidade de ouvir muito. Sim. Né? De observar muito. Né? E foi isso que ele fez em vários episódios. Sim. E ele ensinou alguém, o Will, a fazer isso também, né, Sérgio? Às vezes, sim, além da capacidade de ouvir, isso é importante, mas tem gente que não consegue, né? Assim, não vai desenvolver essa escutativa. Tem técnica para você aprender isso, você, né, manter o hábito. Todo mundo hoje diz que todo mundo tem TDAH, né? Eu vi. A gente viu um show de humor do nosso amigo Moisés. Com certeza ele vai assistir também, né? Todo mundo tem TDAH. E bota a culpa no TDAH. Ninguém consegue se concentrar em nada, né? Então vamos supor que a pessoa não consegue se concentrar na escuta do outro, na escuta ativa. Só em deixar ser livre, deixar fluir, já é legal, já funciona.
Só isso. Só isso. O problema é a gente querer fazer o outro a nossa cópia, ou querer exigir do outro, algo que ele não tem, o que não faz parte da vibe dele, o que não faz parte da jornada dele, né? Então, às vezes, não é nem aprender a ouvir, é deixar rolar, né? Por isso que diversidade, erro, ter um ambiente que fomenta a troca é importante. Por isso que essa é a diferença das empresas exponenciais para as empresas tradicionais. E as empresas, me parece que ela tem uma arquitetura, uma cor, um jeito, um Tem, passacartão, claro. tudo que tende a me deixar no conforme, né, Sérgio? E um sistema imunológico. Se uma empresa ela for muito. Todas as empresas têm um sistema imunológico, né? O sistema imunológico é o quê? Não, eu tô atento, que eu não ouvi você falar isso ainda. Nosso guardião. Nós temos nosso sistema imunológico. Tá. A gente tem os nossos próprios bactérias, no sistema digestivo. A gente convive o tempo inteiro com vírus e bactérias. Isso. O que faz que a gente não adoeça? O sistema imunológico. O sistema imunológico não deixa entrar qualquer bactéria, não deixa entrar qualquer vírus. E ele vai mobilizar um exército aqui dentro para manter tudo tranquilo. Em culturas também tem o sistema imunológico. Você contrata um cara. Seu sistema imunológico não é muito diverso. Não gosta de tudo meio retinho demais, usa uma forma para reproduzir as pessoas. E a pessoa não pode pedir demais. Cara, o sistema imunológico vai expulsar aquela pessoa dali. Ela pode ser o gênio da inteligência artificial. Mas se na tua cultura não tá, se a tua cultura não é permeável para permitir o diferente, a diversidade, aquele cara que é totalmente fora da curva, é outlier, você vai expulsar o cara. E às vezes você gastou um caminhão de dinheiro para contratar aquele cara, para trazer para cá. O cara não vai se sentir bem. Quer dizer que as empresas têm que estar preparadas. Para algo novo, para algo... E um sistema imunológico, né? E tem que ter gente para sanear o sistema imunológico. Para dizer, a gente sempre fez aqui desse jeito, tá? Mas, tá na hora de mudar. Alguém tem que levantar, tem que ter a coragem de levantar a mão e tem que dizer, não pode ser mais desse jeito. A gente tá... Alguém que você começa a perder os talentos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não funciona mais nessa empresa. Ou as outras empresas estão pagando mais, às vezes nem é o caso, ou as outras empresas criaram uma forma de trabalhar em um ambiente que está atraindo essas pessoas e que eu estou repelindo essas pessoas aqui. E de repente, às vezes a cultura vai embora, né? A cultura vai embora. Às vezes a gente vê as pessoas... O pessoal tem uma figura de linguagem, você vê a cultura esvaindo pelos dedos, né? Porque às vezes as pessoas que construíram aquele negócio caem fora. Mas porque aquela cultura se tornou tóxica. Eu tenho um sistema imunológico que expulsa tudo que for diferente. Uau. E eu não consigo atrair o outro, eu repilo o outro. E eu vou parar onde? Então nenhuma tecnologia vai entrar, nenhum novo profissional gabaritado consegue sustentar, porque eu nunca ouvi, eu sempre ouvi cultura, né? Eu vi aquela a frase lá a cultura engole a estratégia no café da manhã. Mas essa forma que você falou é o sistema imunológico. É mais até do nosso mercado, né, Sérgio? Sim. E se você olhar, aí levando para a biologia de novo, a minha formação de médico, é incrível. Né? Você vai ter os linfonodos aqui. O corpo é cheio de linfonodos. As ínguas. Quando você está com uma doença autoimune, uma doença grave, o linfonodo vai inchar. Vai inchar. Né? Ele é o guardião do sistema imunológico. Nas empresas também, tu não acha que a gente tem linfonodos, não? Quem são? Um monte de gente, gerente, gestorzinho, capataz. Não, aqui não. Aqui tem que ser assim. Aqui sempre foi desse aqui jeito. Não, acabou com o home office. Tem mais negócio de home office. E tem um monte de... O cara do financeiro que trava tudo, o cara do financeiro que não deixa acontecer nada. Sabe, o auditor, que o controle que limita a inovação, tira a verba da inovação. Tudo ele linfonodo não, inchar não. Estão cheios da cultura, né? Mas o linfonodo, assim, se não tiver uma intervenção médica, mata o sujeito. Eu fui num evento que você palestrou, um evento, e eu estava sentado lá na plateia e você disse alguma coisa de algumas empresas no mundo que você visitou, que ela tem algo que chama labs, né? Que são lugares de inovação, de discussão. E eu queria que você falasse um pouco disso e trazendo para o Brasil, porque eu, particularmente no Brasil, Marcelo, nunca vi. E como isso poderia ser aplicável? Um lab é uma maneira inteligente de se proteger do sistema imunológico. E aí? Como o sistema imunológico iria expulsar a inovação,
iria excluir os diferentes. Você cria um lab. Eu protejo. Põe todo mundo dentro do lab. Faz um piloto. Cria aí, vai criando. Depois a gente traz para a vida real. Então, em muitas organizações que a cultura é muito forte, o novo só sobrevive sim. Tá. Não vou dizer qual empresa, Não, mas sim. num determinado centro empresarial de São Paulo, Ah, empresa grande, são vários blocos. O lab ficava num bloco separado. outro lugar. Outro lugar. Tava ali, o pessoal convivia na hora do almoço, mas e todo mundo, os tradicionais, né? Os linfonodos do sistema olhavam para aquele. Aquele é o pessoal que passa o dia criando, o pessoal que passa o dia. Os squads. Squads. Mas se não fossem os squads, os labs, a empresa teria naufragado. Teria virado uma empresa. Era uma empresa grande, mastodonte. Era uma empresa exponencial, tá? Tá. Hoje em dia não tem mais o prédio separado. Não tem. O lab veio para dentro. E tá E não tem mais o lab, tem os projetos de inovação que rolando. permeiam a organização. Mas para você não matar, para o sistema imunológico não matar, teve que ter um lab durante um tempo. Então, algumas empresas no exterior fazem isso. Imagina, em uma rede tem 8 mil lojas, 8 mil farmácias, 9 mil farmácias. Ela criou um lab, ali vamos fomentar as inovações. Porque se você for no campo entrevistar um gerente de uma loja, você diz, nós estamos pensando em pegar essa gôndola aqui que é reta, transformar em curva. Isso não vai dar certo. Você vai perder tempo. O cara que está no dia a dia do sistema imunológico funcionando, ele vai ser repelente a qualquer ideia. E aí você vai no lab, cria no lab, testa, leva para um local. Numa determinada rede de farmácia que eu visitei, tinha loja teste, loja lab. Loja lab. Loja Pra testar. lab. Testava o modelo, o conceito e tal. Rodou. Aí a gente vai reproduzir o que for legal dessa loja. Senão o sistema imunológico expulsa. Ô, Sérgio, nem vem tanto ao caso, né? Mas isso é zona de coragem. Eu sinto que a Abrafarma é um pouco disso. A Abrafarma nessas viagens técnicas, nem sei se eu poderia comentar isso aqui, mas assim, para quem não sabe, a Abrafarma leva um grupo de pessoas, né? Eu nunca fui, mas eu estou vendo de fora. Todos os anos. Todos os anos. Há 25 anos a gente faz isso. Eu vi, por exemplo, várias mudanças práticas, Marcelo, aqui, a nível usuário, a nível treinador, depois da sua viagem à Índia, um novo olhar para a escala, ao todo. Eu vi, por exemplo, a Austrália, eu vi você, por exemplo, você está indo agora numa China, nova busca, Seattle, eu vi China, bom. Tecnologia. É minha percepção, eu nunca te perguntei isso, mas é isso que você está tentando. De novo, voltando ao seu monológico. Puta, essa aula vai ser sobre sistema imunológico. Os linfócitos. Se eu pegar o cara dentro do Brasil. Aqui, nesse mundo dele. E aqui acontece muito isso. O pessoal da Abrafarma é muito unido. Se matam na rua, tá? Você abriu uma loja perto de mim, se mata. Mas no CPF é todo mundo fala. Todo mundo se mata no CNPJ, mas é unido no CPF. Aliás, é muito bonito. Você leva um cara durante 10 dias, eles estão ali. Parabéns. Como você faz isso? Como você faz aquilo? É um aprendizado 24 horas por dia. São muito unidos. É um lab contínuo. O tempo inteiro. Entra no ônibus, senta com outra pessoa. Ninguém ensinou isso pra eles. Agora eu vou contigo. Vai conversando. Mas você está proporcionando como. Sim, eu tô com o ambiente, organizador. O ambiente ali, né? E aí, a gente tira o cara de dentro do sistema imunológico dele, que é o aquáriozinho que ele vive, e que ele faz tudo igual, e leva ele para outro país. E ali a gente cai o cara noutra cultura, com uma agenda que a gente fez uma curadoria de coisas que a gente vai ver, e que ele vai vivenciar aquela cultura ali, e vai conversar, e vai avançar, e vai entender o que é que faz parte, o que é que faz sentido para ele. E com uma jornada individual, ele vai voltar. Aí ele vai implantar, se ele viu uma coisa legal, vai implantar ou não uma coisa nova na empresa dele, uma inovação que ele acha que faz sentido na realidade do Brasil. Uau. Então, depois disso, esse ano a gente vai inverter, mas normalmente é assim. Faz a MTA, Missão Técnica Abrafarma. Depois disso, a gente faz um outro evento chamado Masterclass. Então, levei 50 pessoas na MTA. Depois do Masterclass eu faço para 1000. Eu participei do online. Masterclass,
Aí eu pego aquilo que ele viu ali. Claro, não é a mesma experiência de ter ido para a Índia. Mas aí eu trago os conceitos e palestrantes indianos e falo para 1000 pessoas. E aquilo vai numa onda, né, Sérgio? Aquilo é uma onda. É como se você jogasse uma pedra na lagoa e aquilo reverbera. Onde tiver que reverberar e mudar, vai mudar. Vai influenciar. Então, assim, na Abrafarma a gente pratica isso. É o desconforto o tempo inteiro, né? Aliás, se um executivo que foi ele hoje ele foi presidente de conselho, não vou dizer o nome, né, para preservar, mas ele diz, olha, eu não sei, toda vez que eu ia na reunião da Abrafarma, que era presencial, hoje é online, né? A maioria. Eu voltava muito incomodado, porque ele disse isso no dia que eu recebi um prêmio, Rolar Cândido Fontoura. Ele também foi receber. Quem for pesquisar vai matar a charada. Ele disse, eu chegava lá e eu ia dormir, eu ia para casa de cabeça quente, eu ia para a empresa de cabeça quente. Porque você mostrava, pode acontecer isso e não sei o quê. Eu saía amedrontado. Aí ele disse, mas hoje eu percebo o valor disso. Olha onde a Abrafarma chegou. Porque não é para me adotar, é para enxergar longe, ver longe. E quando você vê longe, como as pessoas estão no seu problema do dia a dia, no seu sistema imunológico ali resolvendo, as pessoas não, sabe, têm medo de ver o longe, mas mal elas sabem que ver o longe vai criar aqui uma necessidade, né? Espaço que ela vai ter que ou ela me mata, o Sérgio some da minha cabeça, ou eu vou estar sempre ali num gap que ela vai ter que resolver daquilo que eu falo. Aliás, as reuniões da Abrafarma, entrando um pouco na intimidade, né? Sempre é assim, a gente vai... Tema tal, qual era o status anterior, o que aconteceu, que intervenção nós fizemos, qual é o próximo passo. Sempre é nessa dinâmica. Na dinâmica de a pessoa compreender qual é o impacto daquilo, qual é o que é que aquilo está gerando no futuro e trazendo para a realidade dela novo. Então, o que a gente procura fazer nas missões é isso, o que a gente procura fazer em cada evento é isso, né? Trazer coisas que vão... Claro, cada um, Marcelo, vai interpretar isso de uma maneira. Porque a jornada é individual. É individual. Cada um tem uma fase. Tem empresa que está numa fase. Um momento. Tem empresa que está em outro, já passou por algumas dores, já está em outra etapa. Tem a história da cilada do fundador, que a gente estava comentando no episódio anterior. O meu papel é entregar. O meu papel com isso aqui é entregar um instrumento barato, simples, que alguém lê uma história. Nossa, que cara chato, esse personagem. Mas, cara, não é que isso aqui que ele viveu, eu também vivi? Não é que esse desafio dele parece ser um desafio que parece meu, né? Então, o meu papel é entregar isso, né? Entregar um livro que fala de espiritualidade, de ser melhor como ser humano, sob o ponto de vista de um pet. E que, cara, ninguém nunca me contactou com esse livro para dizer, cara, você foi excludente, você está falando de uma religião aqui, nunca. Todas as pessoas... Não tem uma lembrança de ninguém. Olha que eu recebo mensagem todo dia, tá? Um livro que já vendeu muitos milhares de cópias. Sempre é, nossa, como você me ajudou, nossa, como você... Então, o meu papel é entregar. Isso. Né? Esse tem que ser o papel do líder, esse é o papel da entidade. É entregar o ambiente para que as pessoas se desenvolvam, respeitar a cultura do outro, respeitar o caminho do outro e aí tirar o melhor de cada um. Eu percebo que o livro Zona de Coragem, ele vai numa trilha de mentoria. É minha percepção como leitor, né? E eu já ouvi isso de algumas pessoas. Sim. Que se eu começar a ler, eu começo a me ver no personagem. Sim. Né? Eu começo a ver. E esse livro, gente, ele é essa jornada. Ele funciona como um aio, né? Como um guia para que você possa executar. E, Sérgio, você falou de Jesus no outro episódio, e eu lembrei que Jesus disse uma coisa. Jesus não conseguiu fazer milagre na sua terra, né? E aí você disse que se eu tiro o líder daquele espaço, ele começa a ver outras coisas. E o próprio Jesus disse isso, ó, eu não consegui fazer os milagres na minha própria terra. E assim, essa metáfora que você disse do sistema imunológico foi assim, incrível nesse episódio. E aí eu quero te perguntar algo, porque tem muitos sistemas imunológicos
bloqueando inovações. Eu lembrei agora de um filme que eu assisti sobre a BlackBerry, onde eles estavam numa mesa incrível, acabaram de comprar um jato, e aí chegou um estagiário falando assim, ó, não é mais teclado, agora estão digitando na próxima... E na cena do filme ele dá uma risada, mas nós inventamos o teclado. Sérgio, há muitas empresas arrogantes, Sérgio, há muitas empresas que estão... Eu sei que estão na jornada, mas eu queria muito assim, uma dica de mentor. E tem muitos líderes, Sérgio, em níveis táticos que estão olhando para a empresa e tem resposta. O que você tem a dizer para eles, Sérgio? A solução está dentro delas mesmas, como a solução está dentro da gente mesmo, né? O que mata a empresa, o que mata muitas empresas é a arrogância. Porque quando você chega E a arrogância vem de quê? Não vem porque o líder é arrogante. Você descobriu uma fórmula, você entrega, você faz aquilo muito bem feito e você fica refém daquela fórmula. Até um refém de um sucesso? Até refém de um sucesso. É um problema ser refém de um sucesso. Nossa, Sérgio. Porque o sucesso, quando ele traz o resultado, o sistema imunológico fica tão fechado, tão armadura, sistema imunológico é armadura, que ele expulsa qualquer coisa que não seja aquilo. E você fica refém daquela fórmula, né? Até que você vai ser disruptado por alguém, né? Então, empresas grandes, quanto mais você cresce, quanto mais famoso, com sucesso você tem, mais risco corre de você ficar refém da fórmula que você criou. Então, empresas também precisam sair para a zona de coragem. Empresas também precisam ter essa capacidade de não deixar o lab já passa, tem uma hora que deixa o lab, incorpora o lab. E aquilo passa a ser uma vida comum, porque senão a mesma fórmula de sucesso que te fez chegar lá vai te derrubar. E talvez, Sérgio, ouvindo você agora, você mesmo começa a destruir o seu produto para criar um novo, né, Sérgio? Não, muitas empresas que passaram pela cilada do fundador voltar. O Jobs mesmo, o Steve Jobs voltou, né? Ele saiu da Apple, ele viu que, né, foi praticamente expulso da Apple e voltou. Aí era o poder da ação, né, do mercado de capitais. Voltou e aí ele tem um novo, ele sabia que estava faltando algo e ele vem dar um novo salto com esses gadgets, esses equipamentos que a gente tem hoje, esse iPad, iPhone, que ele faz renascer a empresa, né? Sendo uma empresa, ele saca que a empresa é voltada para as pessoas, não para as mesas, né? Que é pessoal. Ele já tinha essa sacada nos Macintosh, né? Mas era uma solução de mesa, uma solução de estrutura, não era uma solução pessoal. E ele saca isso, daí ele faz a disrupção, que não tem mais o teclado, ele cria tocar na tela, né? Ou pega o que já existia legal, e eles são muito bons de melhorar o que já existe, e ele vai para um outro patamar, né? Mas, Marcelo, fazer isso tem que ser muito corajoso. Fazer isso, tem que ter muita coragem. Ou você está na zona de coragem, ou você não consegue. Você vai ficar refém da fórmula, porque a fórmula paga o seu salário, paga autodividendos, e parece ser um lugar perfeito. E não é. Esse é o grande erro das organizações. Aí tem Xerox, Kodak. Você tem um monte de empresas que você pode... A Xerox se reinventou, né? Mas a Kodak, infelizmente, não. Mas quantas outras ficaram no meio do caminho? E eram muito poderosas. Mas estavam reféns da fórmula de sucesso que elas criaram. Que bom. Gostou desse episódio? Inclusive tem uma surpresa para você, um presente, na verdade. Se você comentar aqui, você vai ganhar a transcrição desse áudio, um resumo desse áudio, feito, inclusive, pelo próprio Sérgio Mena Barreto, usando com as observações dele. Usando inteligência artificial. Usando a inteligência artificial. Gente, que incrível. Eu espero que você se sinta desafiado. Esse podcast, esse episódio é aquele que você deve assistir com o seu sócio. Esse episódio é para você assistir com a tua diretoria. Observe a sua empresa. A sua empresa está dormindo nos louros da vitória, que é aquela história, né? O quanto... E o Sérgio, um jeito todo carinhoso de falar, né? Ele disse assim, a fórmula do sucesso pode estar causando uma inércia aí.
mesmo pagando bons dividendos. Vamos nos reinventar, o mundo urge, o mercado precisa, e você tem uma história excelente para construir. Sérgio, eu creio que esse episódio foi, assim, foi bom, hein? desafiador. Você abriu essa série de 3 episódios sobre o livro falando que a gente não tem roteiro, né? E não tem mesmo. E não tem mesmo. Assim, o Marcelo parte de ideias básicas que ele tem, da visão que ele teve. Até porque eu li. Ele lê o livro e aí ele traz para a mesa. Então, o que a gente está trazendo para cá também é muito do interior, né? Ou seja, daquilo que arde no nosso coração. E eu acho isso muito legal. E quando arder no coração, quando você entende que aquilo é maior do que você pensou, né? Aí tá dando certo. Muito certo. Né? E é isso. Nunca ficar na zona de conforto, nunca tá satisfeito com isso. Caminhar sempre na zona de coragem. A gente vai voltar a esse tema, eu acho, em outros episódios. Isso. Não é fácil, não dá para ficar o tempo inteiro na zona de coragem, Não porque dá. é muito desgastante. A gente pode falar disso depois. É tenso, né, Sérgio? Mas tem que estar lá, tem que estar transitando entre os dois ambientes, seja pessoalmente, seja como empresa, seja empresarialmente. Até porque o Will depois, ele reestruturou, não vou contar tudo, mas ele reestruturou, ele viveu uma melhor versão que estava dentro dele. Sim. E é incrível, e eu desejo isso para você. Eu tenho certeza que esse episódio vai chegar, assim como os outros, na sua empresa, na sua gerência. Na hora certa. E, Sérgio, tem um monte de gente usando esse livro para isso, para treinamento, Já né, tem Sérgio? empresas adotando, empresas que estão comprando 30 livros, Comprando 50 livros. livros, fazendo seminários fazendo com eles, seminário, Sérgio. Usando esse podcast, inclusive. Exato. Então a gente o livro está tendo uma receptividade tão interessante quanto o primeiro teve, ou seja, você vê, né, como uma mensagem atemporal, e nem foi muito divulgado. As pessoas descobriram o livro e começaram a comprar, e começaram a ler, indicar, e aí já está virando assim, clube de leitura, já está virando um livro para a área de treinamento, para a área de liderança, para todo mundo ler. Então está sendo muito legal a jornada do livro. É bom. Vejo você em outros episódios. Obrigado, Sérgio, pelo seu tempo dedicado. Também. E estamos juntos. Não esquece de comentar, você vai receber essa transcrição aí, feita por inteligência artificial. Até mais, a gente se vê em breve.